deu ao pão que descia do céu. Era como semente de mãe, como nós vemos, branco e de sabor como bolo de mel. Eu fico imaginando um bolo de mel, né? O sabor assim. Quando eu li isso aqui, eu imaginei isso. Tem uma quinta instrução ou mandamento aqui. Disse o Senhor a Moisés: encherás o gomer e guardarás para as vossas gerações, para que veja o pão com que vos sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Assim farão. Assim Arão fez e guardou o maná na arca da aliança, juntamente com o cajado que floresceu e os 10 mandamentos. Agora imagina, o maná que estragava de um dia para o outro foi guardado na arca para todas as gerações futuras, anos após ano. E se acharem a arca, o maná vai estar lá dentro, novinho em folha. É impressionante. É o poder de Deus, é o amor de Deus, né? E os israelitas comeram maná por 40 anos até entrar em terra habitada, até os limites de Canaã. Agora nós vamos trazer umas lições aqui deste capítulo e aplicações para nossas vidas. Não pensemos nós que nós agimos de forma diferente. Nosso Egito é outro, nosso deserto é outro, nossa murmuração pode ter outro nome, mas em tudo nós somos semelhantes aos israelitas no deserto, e mesmo vivendo em condições muito mais favoráveis, talvez nós agimos de forma muito pior. É para nossa reflexão, porque às vezes é difícil para a gente acha que não, que a gente não erra, não peca tanto assim. Mas a gente precisa sim se render aos pés do Senhor e agir e perceber que o ser humano é ser humano. Daquela época, dessa época, da época que vem, né? E esse texto nos ensina que nós devemos viver em dependência de Deus, totalmente, confiar nele, gastar o melhor de nossas vidas, de nosso tempo na companhia do Senhor. E é uma questão de sobrevivência. Esta é uma questão de sobrevivência para nós cristãos. É uma sobrevivência espiritual. Como cristãos, nós precisamos gastar tempo na presença do Senhor. Na nossa correria, nós não percebemos, mas o quão longe nós estamos do Senhor. Não percebemos, porque nós temos muitas atribuições, nós temos muitas coisas para resolver, muitas decisões a serem tomadas, escolhas a serem feitas. Nós gastamos, nos desgastamos, resolvendo todas as nossas coisas. E a gente não percebe que a gente se distancia do Senhor, que a gente não prioriza o Senhor. Esse texto que traz sobre o maná, fala do maná físico, do pão que alimenta a carne. Na verdade, o Senhor quis ensinar, e Ele ensinou. Ele não somente quis, mas Ele ensinou que nós somos dependentes dEle e que nós precisamos todos os dias buscar a Sua presença. Né? Nós resolvemos muitas coisas e esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, como diz lá em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Bateu a fome, a gente corre para resolver essa questão. O que nós vamos comer hoje? Vocês têm isso? Lá em casa aqui nós vamos fazer de almoço amanhã? E aí, domingo a gente vai fazer o quê? Nós já planejamos até para dias futuros. Vai ter não sei o quê. Vamos fazer isso, fazer aquilo. E a gente realmente, faz isso com muita eficácia. Nós agimos e reagimos assim, nós queremos mesmo, mas nós não deixamos a desejar para satisfazer nossas necessidades. Nós devemos fazer, nós devemos cuidar de nosso físico, nós devemos cuidar de nossa alimentação. Mas é que nós esquecemos que nós somos corpo, alma e espírito. E nós cuidamos do corpo. O espírito está pronto, diz a palavra do Senhor, mas a carne é fraca e a alma. Nós esquecemos, né? Tem o café da manhã, a gente não. Se ficar sem tomar o café da manhã, se não tiver jejum, carinho, né? Tem o almoço, cafezinho da tarde, na casa de todo dia. Aí tem o
jantar. Nós deixamos de fazer isso. Mas se nós levarmos isso para um âmbito espiritual, nós deveríamos ter essa mesma disciplina, né? Essa mesma disciplina que a gente tem com o nosso alimento físico, nós deveríamos ter essa disciplina com o nosso alimento espiritual. É imprescindível para nossas vidas. Um dia, lógico, se a gente não comer, literalmente, depois de alguns dias, a gente morre. O corpo morre, né? Fisicamente, né? Morre. E espiritualmente? Como será que está o nosso corpo espiritual? Como será que está a nossa alma? Qual é o alimento que nós estamos dando para a nossa alma? Qual é o alimento que nós estamos suprindo a nossa vida espiritual? Com que alimento? Né? É para uma reflexão. Essa é uma reflexão para nós. E às vezes a gente está buscando ao Senhor, mas não é uma busca como se fosse uma religião. Não é uma busca religiosa. É o desejo. É desejar o Senhor, querer o Senhor, amar o Senhor, né? Todos os dias estavam os israelitas colhendo maná que caía do céu, né? E Deus ensinava o seu povo com aquela disciplina de colher o maná. Ele ensinava aquele povo que ele dependia dele, o povo dependia de Deus, mas que o Senhor estava ali provendo, né? Todos os dias, porque ele precisava. Não é para buscar hoje para amanhã, hoje é para hoje, amanhã é para amanhã, né? Para esperar nele, para confiar nele todos os dias. Colher o maná todos os dias era a garantia do sustento de milhares, daquelas milhões de pessoas que estavam ali no deserto, de onde não se podia esperar nenhum suprimento, nenhuma forma, nenhuma fonte de suprimento. Não havia no deserto nenhuma possibilidade de sustento. E Deus, somente Deus, era a garantia daquele povo. O deserto é um lugar onde o Senhor ensina para todos nós. É por isso que o Senhor levou Moisés no deserto, é por isso que o Senhor levou o povo no deserto, né? E era uma questão de sobrevivência do povo. Se eles vão comer, se eles vão comer. Mas o Senhor estava ensinando com a comida física algo muito além disso. O povo ficava ansioso, né? Preocupado com essas necessidades. E agora? Nós vamos morrer. Podia ter ficado no Egito comendo carne. Será que a vida deles lá no Egito era tão boa? Não. Uma vida de escravidão não é muito boa, né? Então, quer dizer, desejava ir para o Egito, voltar para o Egito, por causa da fome. Mas será que o Senhor que fez tantas coisas que nós relatamos aqui, que antecederam esses 45 dias, será que esse mesmo Deus nos tirou daquela escravidão, algo impossível aos homens? Será que esse Deus iria abandoná-los à própria sorte? Certamente que não. Talvez uma reflexão, um pouquinho mais de paciência, temer ao Senhor e buscá-lo, talvez fizesse com que eles murmurassem menos. Então isso é bom para nós, porque talvez a gente não tenha, a gente é ansioso, quer resolver as coisas do nosso jeito. Não, a gente pode parar, pode pensar. Aí ontem eu estava conversando com o médico, aí ele falou assim: olha, quando você tiver que falar com a sua filha, você coloca água na boca e não engole. Então a gente vai fazer isso. Vamos colocar água na boca e não engolir, para dar tempo da gente pensar, né? Para falar com o Senhor, para pedir a misericórdia dele, para em vez de murmurar, a gente clamar a Deus, a gente lembrar das suas misericórdias, né? Porque o Senhor é misericordioso. Então essa ansiedade nada resolvia. O Senhor fala: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, né? As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, né? Se renovam a cada manhã. Depender de Deus é a única forma de vivermos felizes.
e para a sua glória. Nós somos dependentes de Deus em tudo.